Agora que conseguimos encaminhar os bebês, onde você estiver, permaneça aí. Os irmãos acolhedores orientem caso alguém precise entrar agora, para que aguarde, porque nós leremos o texto da palavra de Deus. E com esse texto, irmãos, eu quero abordar o tema pai amigo. Certamente você, sendo pai ou não, aprenderá muito acerca daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre paternidade. Então, enquanto eu estiver pregando, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe aquilo que está sendo dito, comparando o que está sendo dito com aquilo que está escrito. Leremos então Marcos 14, verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esta cena se dá no Monte das Oliveiras, que assim foi chamado por conta da existência de muitos pomares de oliveiras que em suas encostas se multiplicavam e produziam o fruto tão apreciado entre os judeus. Getsêmani é a junção de duas palavras, Getsemane, que significa lagar de azeite ou prensa de azeite. Numa parte do Monte das Oliveiras, então havia a prensa que produzia o azeite de oliva, que nós também incorporamos em nossa cultura alimentar e tanto apreciamos. Naquele lugar, irmãos, de prensa da oliva, também Jesus agora seria prensado. O verso 32 nos diz que, chegando àquele lugar, Jesus orientou os apóstolos que com ele estavam a assentarem-se, porque ele se dedicaria a orar. Momento de agonia, de apreensão. O servo sofredor, santo, estava agora na condição de quem assumiria a punição de pecadores e sofreria muito por conta da rejeição do ser humano e por conta de tudo que lhe seria dito. A angústia, irmãos, produzia muito mais do que consequências no corpo de Jesus. Jesus sentia muito mais do que a dor física, porque ele sabia que estaria em breve sob a ira do Pai, porque ele voluntariamente, por nos amar, assumiria sobre si o peso dos nossos pecados. A ira do Deus Santo, do Deus Justo, estaria sobre ele, porque ele carregaria sobre si os pecados de muitos. Vejam o que diz o verso 23, quando relata o sentimento de Jesus. Ele estava tomado de pavor e de angústia. Marcos 14, 33. É o texto que nos mostra que Jesus, naquele momento, sentia o aperto que precedia a crucificação. No verso 34, Jesus declara, e nada há na palavra de Deus que aqui tenha sido colocado por acaso, sem sentido. A palavra de Deus relata a constatação de Jesus. Jesus, sabendo da maldade do homem, e que ele, pelo Pai, fora designado para sacrificar-se, diz: a minha alma está de modo profundo entristecida. É uma tristeza que me conduz à morte. O meu desejo é morrer logo. Então diz aos seus apóstolos: fiquem aqui e vigiem comigo. Vejam Marcos 15, no verso 34,
Quando Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não esqueça que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo aquele que é perfeitamente homem, ou se tornou perfeitamente homem, mas aquele que é perfeitamente Deus. O Deus homem agora está vivenciando o contexto mais árido do seu ministério terreno. Sentindo-se angustiado e entristecido, caminha para a crucificação. A palavra de Deus esclarece a missão de Jesus em 2 Coríntios 5, verso 21, texto muito conhecido da cristandade. E nos diz assim, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não cometeu pecado, ou que não conheceu pecado, que é Jesus, ele, o Pai, o fez pecado por nós. Jesus nunca pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Então aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele, pagando por nossos pecados, assumindo a nossa dívida, levando sobre si as nossas dores, nos imputaria a sua justiça, a justiça de quem declarou-nos perdoados, justificados, libertos de toda dívida, de toda culpa e do peso do mal. Ainda em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, encontramos a palavra de Deus dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele não era maldito, mas Ele aceitou o lugar da maldição, o madeiro, o calvário, em nosso lugar. E está escrito que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. O ensino a Pedro, Tiago e João é valioso para todos nós. Irmãos, esses apóstolos puderam entender no momento da angústia, da dor, do aperto, em que Jesus estava sendo prensado no Getsemane, o que deve ser um relacionamento verdadeiro entre pai e filho, um pai amigo. É isso que nos é apresentado aqui. Este relacionamento é modelo para o relacionamento entre pais e filhos dos nossos dias. O que está sendo colocado aqui é que Jesus, o Filho, tinha acesso fácil ao seu Pai. Olhem para o verso 35, irmãos. Jesus, em oração, diz ao Pai: se for possível, me poupe desta hora tão triste, tão angustiante. E no verso 36, Jesus, orando ao Pai, o chama de Abba. E diz: tudo te é possível, Abba. Passa de mim este sofrimento, aqui chamado de cálice. Se for possível que eu não beba desta dor tão grande, contudo, não seja, Pai, o que eu quero feito, mas seja feito o que tu queres. Abba é um termo aramaico, irmãos, que nos dá a conotação de intimidade. É como hoje escrever: papai, tudo te é possível, se for possível, me livre desse momento. É como dizermos: paizinho, tu podes tudo, podes até me livrar dessa hora tão triste. É como eu diria para o meu pai: painho, tudo te é possível, passa de mim este cálice. É o mesmo que dizer querido pai. Meus irmãos, o termo utilizado por Marcos comunica a intimidade que havia entre o filho e o pai. Deus nos concede a honra de nos achegarmos a Ele em oração. Como é que iniciamos a oração dominical, a oração tão conhecida, também chamada de Pai Nosso? Nós dizemos como? Pai Nosso, que estás no céu. Intimidade, irmãos, acesso fácil, por meio de Jesus que pelo seu Espírito nos habita, nós falamos com o Pai, nós nos relacionamos intimamente com Ele, inclusive nos momentos de sofrimento. Você que é pai, deve demonstrar ao seu filho que ele também tem acesso fácil a você e que você sempre responderá aos pedidos dele com amor, nem sempre concordando, nem sempre fazendo o que ele quer, mas sempre com amor. O Abba do filho, ao ouvir, respondeu, mas respondeu com amor, dizendo: esta é a tua missão, meu filho.
Você que é pai precisa compreender que a construção de um relacionamento de amizade passa pelo acesso fácil do seu filho a você. Não seja o pai distante, impessoal, frio, omisso, que não está com o seu filho. Seja esse pai a quem ele pode e irá recorrer nos momentos de dor, nos momentos de angústia. Em segundo lugar, irmãos, esse relacionamento contempla a submissão do filho à vontade do pai. O pai ama, por isso o filho não tem dificuldade em compreender que a vontade do pai é boa, perfeita e agradável. Por isso submete-se, atende o pai, ouve a voz do pai. Vejam aquilo que nos diz Hebreus no capítulo 5, e eu quero destacar os versos 7 e 8. Hebreus, capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, da sua comunhão com o Pai, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você, pai, precisa ensinar ao seu filho que ele deve te obedecer porque você o ama. Mas o seu filho deve obedecê-lo compreendendo que obedece a quem tem dado grande e perseverante amor. Eu gosto de lembrar de João 12, no verso 27, quando a palavra de Deus nos mostra Jesus em agonia, orando. E aqui, irmãos, está sendo dito: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus, ao entrar em Jerusalém, caminhando para a crucificação, diz: é difícil, é angustiante, a proximidade do alto sacrifício me traz dor, mas o que eu direi? Pai, eu te desobedecerei agora de modo nenhum, porque o Pai me fez encarnar para esta hora, obediência ao Pai amado. Jesus ouviu e obedeceu o Pai Celestial em tudo, mesmo em sua agonia aqui descrita. Eu insto o Pai para que você entenda que o ensino, que contempla também a repreensão, a correção, é demonstração de amor. Pais devem demonstrar aos seus filhos que a obediência é o caminho que Deus aponta para que haja um bom relacionamento, um relacionamento de amizade entre o pai e os seus filhos. A obediência é sinônimo de amor. Alguns pais mais idosos me dizem: pastor, agora eu virei o filho, eu que obedeço. Pois eu quero dizer aos irmãos que eu, que ainda não sou idoso, também já estou obedecendo meus filhos. Meus irmãos, eles me deram de presente um All-Star. Eu estou pensando em sentar com o pastor Jonaí e o pastor Cassimiro no final do culto e perguntar: pastor, um pastor assim, pastor de verdade, pode usar All-Star? E eu vou ter que obedecer aos meus filhos. Então, Érico, ao me encontrar, não ria, por favor. Eu vou obedecer aos meus filhos. O tênis é muito bonito, mas eu fiquei olhando assim, pensando: será que vai dar certo? Vocês que estão rindo, fiquem à vontade para rir agora. Ao me encontrarem na Pampulha andando de All-Star, você não pode rir, não faça isso. Obediência, irmãos, não é sinônimo de violência. Obediência não é sinônimo de desrespeito. Obediência a quem nos ama tem relação profunda com felicidade, sucesso, prosperidade. Jesus, o Filho, obedeceu o Pai. Pai, se for possível, livra-me deste cálice, mas, Pai, saiba, eu te amo. E se é a tua vontade que eu beba deste cálice, que é o sofrimento da cruz, seja feita a tua vontade. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que texto, irmãos. Finalmente, eu quero dizer a você que é pai, que a sua amizade deve conduzir à cooperação com o seu filho, com a sua filhinha. Jesus o que fez? Jesus cumpriu a missão do Pai, e o Pai o que fez? Glorificou o Filho.
O que é a Trindade, irmãos, se não um relacionamento harmonioso entre as pessoas que manifestam a existência do único Deus? Pai, coopere com seu filho, filho, coopere com seu pai. Pais e filhos devem se ajudar e se cuidar. Esta é a orientação da palavra de Deus. Quando muito pequenos, porque são incapazes de cuidarem de si, os pais cuidam dos filhos, mas a roda da vida gira. E quando os pais se tornam mais idosos e têm menor possibilidade de cuidarem de si, os filhos então cuidam. Cooperação entre pais e filhos. A paternidade, portanto, tem a sua maior inspiração no Pai Celestial, no nosso Deus amado. E na relação divina entre Deus Filho e Deus Pai, nós podemos aprender muito para que tenhamos um relacionamento íntimo e saudável entre pais e filhos. O meu convite final a você que é pai é simples. Olhe para Jesus e mesmo com as suas imperfeições, com as nossas limitações, com os nossos erros, você será um pai bem-sucedido. Filhos, olhem para os seus pais e orem para que eles sejam como Jesus. Quem está falando aos irmãos é um pai pecador, um pai limitado, mas que ama o Senhor e crê que Deus é poderoso para nos auxiliar no cumprimento da missão. Eu convido você a olhar para Jesus. Jesus é o seu modelo. Caminhe com Jesus e você será um pai muito bem-sucedido. Filhos, volto a dizer, clamem a Deus para que o caráter de Cristo se veja cada vez mais no pai de vocês. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha filha, que ali está, auxiliando o semear, e pela vida do meu filho, que está ali sentado, que orou no início do culto. E eu peço a Deus que me ajude a viver como um pai que é um cristão antes de tudo. E peço a Deus que dê aos meus filhos o entendimento de que o melhor pai é aquele que deseja caminhar com Jesus. Irmãos, nós temos Jesus. E como diz o antigo corinho, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Nesses dias difíceis, nesses dias tão complicados, nós temos Jesus. Nós venceremos essa batalha, porque Jesus é conosco. Que Deus, pois, abençoe os nossos pais. Vamos orar, irmãos?